Eu gostaria de comentar sobre a importância do cristianismo. A doutrina espírita, ela vem relembrar o cristianismo. Ela vem fazer aquilo que os primeiros cristãos, que trabalhavam com os espíritos, que curavam, que aliviavam, que Jesus ensinou, os apóstolos, as reuniões mediúnicas que eram feitas nas catacumbas. Então, muita coisa, a perseguição dos cristãos, e até hoje nós somos um grupo extremamente perseguido. Não só o espiritismo, mas o próprio cristianismo. Os cristãos que não estão aqui no Brasil, nós somos um país abençoado. Abençoado, no meu ponto de vista. Porque em outros países, o cristianismo nos leva à morte. Na África, eles mataram uma quantidade imensa de cristãos dentro das igrejas, em todos os lugares. Jogaram bomba, mataram, entraram com arma dentro das igrejas, nos locais onde tinham padres e religiosos, eles foram todos mortos. Na Guatemala está se fazendo isso hoje, agora, neste século. Se nós, espíritas, responsáveis pelo cristianismo, não orarmos, não pedirmos, para que os cristãos possam superar toda essa dificuldade, como nós espíritas. Nós também sofremos toda uma rebeldia dos adversários do cristianismo. E nós, o espiritismo, dos materialistas. Essa ordem materialista foi a mesma ordem que fez todo aquele complô contra Kardec. Foram os mesmos grupos. Adversário dessa parte religiosa, de quem acredita em Deus, de quem acredita nos espíritos, na vida após a morte. O materialismo, ele vem com uma força, às vezes, nós o confundimos como material. Ai, por causa da minha casa, do meu sítio, da minha comida. Ai, materialista é a pessoa que se preocupa com a matéria. Não é isso. Não é o teu corpo, não é isso. A materialista é ideia contra Deus. Contra Deus. As leis divinas. Não aceita as leis divinas, não aceita nada do que fala do cristianismo, não aceita que a vida continua após a morte, que nós seremos punidos ou abençoados após a morte. Então, o que o materialismo vem colocar? Vem colocar para nós que a gente vai morrer e acabou. E pior ainda, que se não tem Deus, você vai morrer, vai acabar quem que é você. Você não é nada, você vai voltar para a Terra e não vai sobrar nada. E por essa razão, eles matam as pessoas como lagarta na lavoura. Passa veneno nelas. Porque elas não têm alma, não têm nem são ninguém. São bichos, não tem nada. Morreu, acabou. Então, essa ideia materialista é isso. Eu posso magoar, eu posso matar, eu posso estrupar, eu posso machucar as crianças, eu posso fazer o que eu quiser, porque vai morrer mesmo, desaparecer, né? Esse monte de gente. Então, a ideia materialista é a destruição da família, a destruição da vida, do direito à vida, do direito à liberdade. Nós, espíritas, precisamos entender que os inimigos da doutrina são os materialistas. Que Kardec ele escreveu, sim, mas é muito difícil de entender. Porque Kardec, a doutrina, ela é quase por entre linhas. Então, nós temos dificuldade de absorver o próprio livro dos Espíritos. A Gênese,
o céu e o inferno, porque Kardec colocou assim, de uma forma para não tocar nos pontos que pudessem ferir. Colocou aquilo ali para quem estudasse, para quem compreendesse, para quem avaliasse. Quem é o maior inimigo do espiritismo? O materialismo. As ideias materialistas, aonde pode matar, pode roubar, pode estrupiar, e não tem leis para punir. Não existe. Não existe Deus. Não existe Jesus. Então, essa ideia nossa do cristão que ama o Cristo, que ama os espíritos superiores, que ama a Deus, que acredita nas leis divinas, para o materialista, isso não é nada. Isso não é nada. Então, eles querem apagar, destruir a religião. Nossas religiões podem ter falhas, né? Porque ninguém é perfeito. Mas qual o objetivo maior do materialismo? Destruir a igreja. Se você for nos países aonde adentrou o materialismo, as igrejas foram fechadas. Na França, muita igreja que era linda, belíssima, sabe como que faz para manter aquela igreja? Faz concerto. Desfile de moda, para quem pode pagar muito, muito, muito dinheiro para manter a igreja em pé. Porque não existe mais católico. Não existe mais o catolicismo na Europa. Não existe mais ocultistas na Europa. Pessoas que oravam escondidos. E o cristianismo, então, já foi por água abaixo? O que nós, espíritas, que estamos aqui, que nós somos o cristianismo, rede vivo? O que nos fala a doutrina? Que nós estamos revivendo o cristianismo. Já vi algumas colocações, até do próprio Divaldo, que nasceu muitos espíritas no Brasil que eram franceses. E aquela equipe francesa nasceu no Brasil, na pátria do Evangelho. Então, o que nós estamos precisando hoje? Compreender com profundidade as raízes do cristianismo para podermos saber diferenciarmos o que é o materialismo e o que é o cristianismo. E Jesus veio com toda aquela sua força e disse: eu não vim destruir a lei. Qual que era a lei? Os 10 mandamentos. Então, Jesus disse que ele não veio destruir os 10 mandamentos. E se você me perguntar, e os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, eles estavam esparsos por toda a Mesopotâmia, pela Palestina, por toda a Ásia, para a Europa. Os 10 mandamentos eram esparsos. E o que Moisés fez? Ele juntou. Ele pegou os 10 mandamentos e os colocou para que pudessem ser estudados juntamente. Mas os 10 mandamentos sempre existiram. Sempre na história da humanidade, de uma maneira esparsa, ali e acolá, tinha os seus princípios. E ele foi inspirado para que ele pusesse os 10 mandamentos juntos. Uma inspiração divina, mas que trouxe a ele isso daí. E Jesus chega aqui e diz assim: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, era necessário que os 10 mandamentos fossem estudados, meditados, avaliados, modificados. Vem Francisco de Assis, que também não foi compreendido. Aonde tiver o ódio, que eu transforme em amor.
Francisco de Assis era ocultista. Quer dizer, era um médium, um espírito de grande conhecimento, de que ele tinha toda uma base estrutural para que ele pudesse realizar. Onde tivesse a mentira, que eu transformasse em verdade. Onde tivesse a inimizade, que eu transformasse em amizade. Então, o que ele estava falando naquela época? Sobre fluidos. Sobre fluidos. Você pega um fluido ruim, transmuta, ele já sabia isso. Os ocultistas, que faziam todo um processo de estudo, de aprendizado, eram muito ligados à Igreja Católica naquela época. Eram os abades, era um povo que estudava, que buscava conhecimento, mas foram altamente perseguidos também, por causa do conhecimento. O conhecimento é um problema. Todos aqueles que trazem um conhecimento muito grande são perseguidos. Da mesma forma que foi Kardec. Mesmer, tá? Kardec fala que o conhecimento do magnetismo de Mesmer caminha junto com a doutrina. É necessário o magnetismo e a doutrina espírita, elas são co-irmãs, elas caminham junto, elas precisam uma da outra. O que é o magnetismo? O magnetismo nada mais é do que o nosso perispírito. Absorção das energias eletromagnéticas, absorção das energias cósmicas, e que nós transformamos em vitalidade, em força. Modificamos as imperfeições para a beleza da alma. Por que Kardec foi perseguido? Por causa do conhecimento. Mesmer, todos aqueles que trouxeram grandes conhecimentos foram perseguidos. Tesla trouxe um conhecimento gigantesco para a humanidade. Morreu na miséria e os estudos dele, com certeza, roubaram. De Kardec, queimaram. E assim vai. Então, nós temos uma humanidade muito rústica, muito bruta, perversa, no que quer se informar sobre a espiritualidade. E para que o nosso planeta passe para um mundo de regeneração, nós precisamos fazer essa transmutação global. Esses fluidos, né, essa massa fluídica mental, ela precisa ser desintegrada. A massa mental fluídica sobre a Terra. E quem sabe fazer isso? Quem tem conhecimento do magnetismo, quem tem conhecimento da espiritualidade, quem sabe adentrar a este mundo. Então, o espiritismo é uma fonte incalculável de conhecimento. Ela não é aquilo, eu já li o livro dos Espíritos, já sei, você não sabe nada, nada. O livro dos Espíritos, cada vez que você lê, ele te ensina mais um pouco. O Evangelho, quando você volta a ler para você e não para os outros, você fala, meu Deus, mas como? Eu não vi isso. Eu não entendi há 10 anos atrás e eu entendo agora. Porque a nossa mente, às vezes, nós estamos, vamos falar assim, obsedados, passado da cabeça. Aí a gente lê e não entende. Nós médios sabemos disso. Que a hora que nós não estamos bem espiritualmente, a gente lê, a gente não consegue fazer nada. Não consegue estudar, não arquiva nada. É uma história. Obsedado é uma festa. Mas quando nós ficamos por um tempo lúcidos, que a nossa mente fica ágil, rápida, ligeira, nós somos capazes de absorver tudo. Por esse momento, nós, espírita, temos que estudar a vida inteira. Porque tem dia que eu estou obsedada.
E tem dia que eu estou ótima. Então, eu tenho que esperar outro dia a minha aula de novo para mim sair da minha obsessão para poder aprender. Então, nós, espíritas, não podemos parar de estudar nunca. Tem que morrer estudando. Morrer estudando. Morrer trabalhando. Morrer crescendo. Divaldo, há poucos dias, ele falar que quando nós passarmos por essa perturbação da Terra, nós iremos para o mundo de regeneração. E eu diria, para passar a perturbação, tem que haver muita prece, muita vibração. Nós temos que socorrer todos esses mortos. Olha que os espíritas, pelo menos nossos grupos, recolhem os mortos. Né? Nós somos corajosos para recolher morto. Mas ainda todo mundo ainda não tem esse conhecimento. E essa gama de almas desencarnadas, mortas, que choram e lamentam no mundo dos espíritos, esse fluido dos mortos também é gigantesco, que não é só o nosso. Eu li um livro espírita que tinha 7 espíritos para um vivo. E li também, se não me engano, numa obra de Divaldo, que eram 16 por um. Eu falei, poxa lá a vida, hein? É gente que não acaba mais. Então, a população terrena é gigantesca. E se falar, será que tem demais? Não. O globo terrestre, ele foi colocado os espíritos que são capazes de viver aqui. Nós temos água suficiente para que Deus colocou todos nós aqui. Água, comida, alimento, terra, espaço. Deus colocou essa multidão de almas com um projeto. Porque Deus é inteligente, gente. Inteligência suprema. Senhor de todas as coisas. E ele colocou, não existe isso de hiperpopulação, que vai faltar água, que vai não sei, isso não vai faltar nada. Água suja vai ter porque nós somos bastante porquinhos. A gente é que não cuida dos rios. Não que a água vai faltar. Vai faltar comida. Pode até faltar, porque nós somos bastante preguiçosos. Quem é que quer cuidar, quer levantar e molhar uma florzinha, molhar uma plantinha, quer que os outros colhem, planta, ainda vende bem baratinho para nós, né? Ainda com o mínimo do mínimo. Então, veja bem, essa formação de caráter nosso em relação ao progresso planetário, somos nós que vamos fazer. E eu ainda sou bastante corajosa. Quem vai fazer o progresso da humanidade são os cristãos. E, entre aspas, os espíritas. Eu espero que os espíritas comecem a trabalhar, comecem a produzir, comecem a amar. E é isso que nós temos. Então, quando se fala em amar, a gente fala, nossa, vou amar o meu inimigo. Aí vem a doutrina e fala para você, amai o teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele. Veja só o ensino do evangelho. Se o espírita não estudar, mas que ideia mais absurda? Amar o meu inimigo enquanto eu estou a caminho com ele? Mas para nós espíritas, isso não é água com açúcar. É queijo com goiabada. Por quê?
É só socorrer os espíritos, gente. Socorrer meu inimigo, meu adversário, meu contrário, o preguiçoso, o inútil, o vazio, o que não tem nada, o maledicente, o desocupado. Se o cristão começar a recolher os espíritos que estão ao seu redor, estão ao redor da sua família, para as colônias espirituais, eles voltarão melhores. É este o projeto. O projeto, nós espíritas não precisamos preocupar com o encarnado. Estou sendo verdadeira. Porque tem uma multidão de religião pregando em cada esquina, nossa, de cada cidade. Cada cidade, antigamente tinha várias igrejas católicas. Além das igrejas, nós temos em cada quarteirão, uma igreja evangélica. Creio eu que assim ou seja, pastores, padres, todo esse povo tem que estar pregando o evangelho. Mas eles pregam o evangelho para os vivos. Para os vivos. Então, tudo bem. Esse pregar para os vivos é uma coisa. E os espíritas? Para quem que o espírita prega? Para os vivos ou para os mortos? É para os mortos. E mais diretamente para quem? Para a sua família. Para os mortos da sua família. Para os seus amigos, para os seus companheiros. E para os seus adversários. Porque se nós queremos mudar o mundo em que nós vivemos está com toda essa gama de espíritos ainda altamente endividados. E pior ainda, doloridos, cansados, desnutridos, acabados. Porque essa gama espiritual acaba por nos envolver. Então, nós, espíritas, temos um trabalho gigantesco em relação ao cristianismo, que é socorrer os espíritos, aliviar as almas, socorrer os nossos inimigos, adversários contrários. Quando Kardec ele coloca que a maior dificuldade do espiritismo é a obsessão. Por quê? Porque onde nós estamos está sim de espírito. Aonde eu estou tem uma multidão. Está lá no livro dos Espíritos. E se eu não tirar essa multidão para as colônias, hospitais, pronto-socorro, criança, velho, doente, canceroso, leproso, aidético, é o que eu tenho que fazer. É isso que é fora da caridade. Não há salvação. Quer dizer que a nossa salvação, a salvação dos mortos, é o socorro, é o alívio, é o reconforto. Nós temos uma população, principalmente no Brasil, altamente generosa. O brasileiro é generoso, é bondoso, ele dá, ele acha que ele vai entrar para o céu dando comida, dando isso, mas não vai. É dever, é obrigação, é responsabilidade. Ajude, dê comida, dê roupa, dê o que você tiver que doar. Faça de coração, faça de alma, faça de entendimento. E o espírita socorre de boca fechada. Ainda tem essa. Faça o bem e não diga a quem. Então, nós temos esse mundo espiritual. Aqui. Socorre os espíritos de boca fechada. Nada de contar papo, nada de contar orgulho, nada de contar vaidade, nada de pretensão, nada de querer ser estrelinha. Porque ser estrela, depois da morte, se nós estiver meio sujinho, todo lambuzadinho de barro, de imperfeições, não vamos conseguir subir. A estrelinha está suja e nem com bombril.
Porque a nossa estrela somos nós que limpamos. Esse é um ponto básico também da doutrina, que ela ainda não foi ainda entendida. Nós não compreendemos ainda. E a gente vê a doçura, é muito interessante, as crianças nascem, e as mães, os avós, nasceu minha princesa, ai, mas é linda, né? A família é um encanto da família, é um encanto, e não deixa de ser um encanto, mas as almas da família retornam para os lares, retornam no seio da mesma família, voltam novamente para os nossos lares, voltam num corpo novinho, bonitinho, arrumadinho, mas voltam. E voltam aos nossos lares para serem novamente orientados, esclarecidos dentro da ética, da moral, da espiritualidade, para que eles se recuperem aqui, no mundo físico. Porque depois da morte, se ninguém orar por nós, nem os católicos, nem os crentes, nem os evangélicos, nem os místicos, nem os altéricos, nem os espíritas, que também não olham, o que vai acontecer? Nós vamos ficar nas regiões ainda escuras, enegrecidas. A quem nós falamos são regiões umbralinas. Mas por que eu vou ficar lá? Porque eu ainda estou pesada, eu estou densa. Eu preciso tirar de dentro de mim todas as partículas. E a doutrina espírita é esta ciência, ainda não compreendida. Não compreendida. Que sou eu que tiro de mim o meu orgulho. Por que chegar e fazer uma palestra? Porque você tem que mudar, tirar o seu orgulho. As pessoas vão olhar para o palestrante com aquela carinha boazinha, assim, o que será que ele... Como que eu vou tirar isso dentro de mim? E daí? Mas quando você fala do perispírito, quando você fala do fluido, quando você fala que o orgulho é tirado pela prece e que ele tem uma saída, porque ele tem essa força de tirar e colocar os fluidos curadores, que são as forças eletromagnéticas da alma. Então, não é falar, é ensinar como fazer. Então, a doutrina espírita sofre um retardo e grande, muito grande, em relação à ciência espírita. Como trabalhar com essa bela, linda, querida doutrina dos espíritos. Então, é isso que nós vamos nos preparar para o futuro. Que quando morrer, vamos estar um pouquinho melhorado. E eu desejo ardentemente que os espíritas vão para lá com uma beleza melhor. Eu, particularmente, não quero que os espíritas chegam lá e vão para as regiões umbralinas. Porque para nós, médio, dá muito trabalho recolher os espíritas. Aí nós vamos ter que catar, ficar fazendo limpeza, né? Tirar a sujeira, colocar na bacia das almas, na redenção, regeneração, para a autolimpeza psíquica. Porque aqui ficou se refestelando. É hora de começar a crescer. É hora de sermos verdadeiros cristãos. Amo vocês e que Jesus os abençoe, que cada dia sejamos melhores do que hoje. E agora, nós vamos passar então para a prece. Respire, harmonize, mentalize o universo, respire, respire, busque Deus, busque
Deus soberanamente justo e bom. Respire, respire a partícula divina. Deus Pai, de amor e bondade, de luz e de esperança. Aqui estamos reunidos, Senhor, elevando o que há de melhor em nós, para ir buscar o amor, o conhecimento, a coragem, o desenvolvimento de nossa mediunidade, procurando a cura, Senhor, do nosso espírito. Permita, Deus Pai, que os anjos e os arcanjos possam trazer até nós a partícula divina do seu amor e que ela possa ser distribuída em nosso lar, em nossa família, em nosso local de trabalho. Jesus, Mestre amado, médico dos médicos, cure a nossa alma para merecermos a cura do corpo. Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, defensora da humanidade, aqui estamos te pedindo a força do seu amor, a força dos seus guardiões, a força dos trabalhadores da seara de Cristo, dos espíritos bons e misericordiosos, para se juntar a nós, para trazermos para cada um de nós a força de que necessitamos para lutar contra o nosso próprio mal e todo o mal que advém da nossa própria figura, palavra, pensamento, ações, reações. Bem sabemos que aqui estamos reunidos, Senhor, para te rogar a presença da luz e da paz. Permita que se abra o nosso portal de amor e luz e que possamos buscar junto aos nossos guias e protetores a proteção, o amparo. Chamamos todos aqueles que nos amam, nosso anjo de guarda, a equipe responsável pela nossa reencarnação, todos os nossos protetores e defensores. Rogamos aos defensores da humanidade, aos guardiões da humanidade. Rogamos as nossas defesas aéreas e materiais, na terra e no ar, no fogo e na água. Rogamos a todos aqueles trabalhadores, todos aqueles que neste momento possam se unir a nós, a cada médium aqui presente, se envolvendo com a luz divina, com a luz do amor, da força e da coragem. E cada um possa abrir a sua bacia, com a regeneração e a redenção. Possamos abrir a consolação e pedimos a lama astral. Pedimos a força de todos os defensores, de nossos exércitos, da Marinha. Rogamos a força de todos aqueles que nos amam, que estão conosco, nossos índios, nossos preto velho. Rogamos, Senhor, a sua permissão para que nós possamos buscar e retirar de nós, do nosso lar, todos os falsários, os doentes, os desequilibrados, todos aqueles que caluniam, que machucam, que traem, que criam dificuldades e que nós também machucamos, criamos dificuldade, traímos por pensamentos, palavras e obras.
nós possamos desmanchar, desmagnetizar, destruir todo esse fluido deletério, malsão, infeccioso e doentio que esteja em nossa volta. Pedimos-te permissão, Deus Pai, para usar o fogo da terra e o fogo do céu, para que junto possamos neste momento rogar que tire, que queime em nossa volta, em nosso lar, em nossa mente, em nossos atos, em todos aqueles que estão em nossa volta e que necessitam de socorro e de amparo. Vai queimando, desmagnetizando e destruindo as nossas próprias imperfeições. E junto, aqueles que nos rodeiam, atraído pelos nossos medos, pelos nossos erros, pelas nossas imposturas, que eles comecem, Senhor, a ser socorrido e amparado. Permita, Senhor, que possamos socorrer todos aqueles que adentraram as nossas divisas espirituais, todos os que atacaram nossas famílias, todos os desordeiros, briguentos, chorosos, doentes, desequilibrados, birrentos, desorganizados, traidores, preguiçosos, aqueles que, Senhor, se comprazem no nosso lar, que sugam nossos alimentos, que sugam nossas energias, que puxam a vitalidade, que usam a nossa vitalidade para poderem se movimentar em nossa volta e muitas vezes para cometerem atos contra nós mesmos. Permita, Pai amado, que possamos socorrer e amparar, limpar, desmagnetizar todo esse fluido, todo esse peso, toda essa doença, toda essa maldade. Rogamo-te, Pai amado, que tudo aquilo que já fizemos sobre a terra, todo o mal que já derramamos, todo o sangue que já derramamos, todo o mal, Senhor, que fizemos, todas as lágrimas, todos os choros, tudo que roubamos, tudo que usurpamos, tudo que desejamos mal, tudo aquilo, Senhor, que nós já cometemos contra o nosso próprio irmão, nós sabemos que voltou para nós. Por isso pedimos perdão, pedimos clemência, Deus Pai, para nós e para os nossos obsessores, porque um dia nós também cometemos o erro contra eles. Irmãos amados, irmãos queridos, vós que nos persegue, que nos caluniam, que desejam o nosso mal, que desejam a nossa bancarrota, que desejam que nós perdemos, que desejam que nós nos percamos em nossa mediunidade, em nosso trabalho, que desejam que nós não conseguimos cumprir aquilo que prometemos ao reencarnar. Nós vos pedimos misericórdia, que a bondade divina toque cada um de vós e que neste momento este fogo maravilhoso possa começar a queimar e criar e retirar toda essa capa de ódio, de malquerência, aonde se escondem, aonde se enrolam, aonde se expõem, para que isso tudo possa estar acontecendo. Eu peço, Deus Pai de infinita misericórdia, que tu permita que os trabalhadores de vossa seara, nossos guias e protetores, amigos espirituais, possam neste momento começar a socorrer e amparar, limpar, queimar. E rogamos que queime o ódio, o desamor, a traição, a inveja, o ciúme, a maldade. Permita, Pai amado, que tiremos, Senhor, todas as ilusões que trazemos ao nosso respeito e da própria vida. Que nós possamos, Senhor, estar nos desfazendo de todo esse passado de dor.
Permita, Pai amado, que todos esses amigos espirituais possam estar socorrendo e amparando, lavando e desinfetando, tirando todo esse peso, escorrendo toda essa mágoa, toda essa dor, toda essa choro, todo esse lamento, toda essa perseguição e todo esse ódio. Que tudo seja limpo. Rogamos as águas, Senhor. Rogamos a água que lave, limpe, desintegre, harmonize, venha trazendo o socorro lenitivo de que todos esses espíritos precisam, encarnados e desencarnados, que estão em nossa volta. Rogamos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos e por todos esses espíritos que estão em sua volta, que sugam, que cobram, que criam empecilhos. Que Deus de infinita misericórdia permita que todos eles sejam tocados pelo amor de Deus, pela centelha divina, pelo cristianismo, pelos 10 mandamentos, pelas virtudes, pela uma grande vontade de se automodificar, uma grande vontade de compreender e ter muita vontade de melhorar, de sair da dor, do sofrimento, do erro, da impostura. Que esse sentimento que emana de ti, Senhor, vai tocando a encarnados e desencarnados, e vai modificando os nossos fluidos, vai modificando os pensamentos, vai modificando os fluidos, vai modificando os rumos, para que tudo possa, Senhor, rogar, andar, crescer e ir para Deus, para Jesus, para o bem, para o conhecimento. Permita que esta multidão, Senhor, caminhe na luz do Cristo. Que sejam, Senhor, neste momento, como se estivessem com uma grande necessidade, como as borboletas olham para a luz e caminham, e caminham, e caminham. E sentem muita vontade de crescer, de aprender, de andar, de fazer e de se livrar do seu próprio mal. Deus de amor e bondade, Deus de luz e de esperança, Deus, neste momento, permita que possamos transportar, que passe pela consolação, que passe pela água, calmante, refazedora, com os fluidos dos 10 mandamentos, com os fluidos da paz, com os fluidos da luz, com os fluidos de Cristo, do amor, da verdade e da vida. E caminhemos para as colônias espirituais. Rogamos a todos os nossos guias e protetores, guardiões da humanidade, guardiões de cada médium presente, que todas as forças do cristianismo, e comecemos a transportar todos esses espíritos. Pedimos às águas que retorne ao mar, que retorne à terra e que limpe, desinfeta e volte ao padrão normal que Deus criou para ser útil para toda a humanidade. E que todos esses espíritos comecem a ser transportados para as escolas de evangelização, jardins de prece, pronto-socorros, educandários, clínicas psiquiátricas, casas de correções, conforme a necessidade de cada um, que vai levando, socorrendo, amparando, passando pelo nosso lar, pelos nossos familiares, e vai abençoando e vai socorrendo, e vai levando, e vai trazendo a paz.
que todos sejam envoltos pela paz, pela luz, pelos 10 mandamentos e pela uma grande vontade de se automodificar, de aceitar a luz que emana de Deus, de aceitar o Evangelho de Jesus, de aceitar a vontade de se automodificar. E assim, vamos fechando nossas bacias, agradecendo aos nossos amigos espirituais. E rogamos a Poseidon, rogamos a todos os nossos protetores, rogamos a Mãe Santíssima, rogamos aos guardiões, que repasse pelas nossas bacias e socorre a todos, deixando todos encaminhados e deixando-nos livres e desimpedidos. Que caminhemos para as colônias espirituais, deixando todas as nossas bacias organizadas, fechando, agradecendo a Deus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, agradecendo a nossas equipes de socorro, agradecendo a todos aqueles de boa vontade que vieram nos ajudar, amparar e socorrer. Permita, Deus Pai, que repasse, que olhe, que não fique nenhum canto, que não fique ninguém escondido, que não fique ninguém para trás, que todos possam receber, conforme a necessidade, o socorro, o amparo, o lenitivo, o esclarecimento, que sejam transportados com a permissão de Deus. Fechemos nossas bacias, fechemos nosso portal, chamemos nosso anjo de guarda, pedimos que a sua proteção nos envolva, nos refaça, nos ponha em ordem. Rogamos a Deus de infinita misericórdia, de amor e luz, que refazemos nossas forças, nossa vitalidade, que nosso lar seja abençoado, que possamos dormir em paz, que Deus permita que nosso anjo de guarda nos acompanhe, possamos estudar, compreender, nos iluminar, que nosso corpo receba toda a vitalidade de que necessita. E assim, vamos encerrando o nosso estudo, a nossa prece de terça-feira à noite, pelo dia de hoje, com a permissão de Deus, agradecendo a todos os companheiros, desencarnados e encarnados, agradecendo a Eli, a Araci, por se disponibilizar a educar a nossa alma, a compreender o amor de Deus, a compreender o amor de Cristo, para que possamos nos libertar de nosso próprio mal. Obrigado aos irmãos, encarnados e desencarnados. E assim, em nome de Deus, encerramos.